Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de gestão de projetos de impacto social. Meu nome é Michelle, estarei com vocês aqui pela manhã, compondo essa mesa maravilhosa, com a Cris e com a Kellen, e com o Diogo também, né, Diogo, que você está aí, e o Matheus. Matheus, um beijo enorme para você, viu? Então, para que eu não me alongue, eu queria só que vocês pensassem o que vocês esperam desse dia. Cada um de nós chegou aqui com uma expectativa, com o coração batendo ou sentindo alguma coisa. Eu queria que vocês respirassem por um momento e vocês pudessem entrar em conexão todos juntos. Só um momentinho, dá uma respirada. Isso. E eu espero que nós tenhamos um lindo dia. Eu vou pedir para vocês, para que quando apresentar os nossos palestrantes, eu evite falar muito sobre o que cada um faz. É muito importante que vocês tenham o dia todo para vocês, para que vocês conheçam as experiências. E tem o nosso site também, tudo que eles já fizeram na vida deles, e a gente pode depois pesquisar e conversar um pouquinho mais, certo? Então, vamos começar, primeiramente, apresentando o nosso diretor, Rogério, que vai falar sobre a experiência da Fundação Banco do Brasil, análise e gestão de projetos sociais. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Michele. Bom dia a todos. Agradecer a Cristina pelo convite, né? O Daniel também, do PMI, né? Já colega nosso que já trabalhou no Banco do Brasil conosco. A gente já teve a oportunidade de participar numa outra edição desse evento do PMI presencial, né? Então, para a gente, uma satisfação estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho do que a Fundação Banco do Brasil faz em relação à questão social, né? E que esse é o nosso trabalho. Eu vou compartilhar uma apresentação também. Vamos ver se a gente consegue aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá, então tá bom. Bom, a Fundação Banco do Brasil, eu não sei se todos conhecem, né, mas ela é o braço social do Banco do Brasil, né? Eu estou tentando passar... passou para vocês aí a tela? O Banco do Brasil, ele completa esse ano 213 anos de história, né? Então, a história do Banco do Brasil, ela se confunde muito com a própria história de desenvolvimento do Brasil, né? Até pelo motivo que ele foi criado lá atrás, uma atuação muito forte no agronegócio, que todo mundo conhece, comércio exterior, no varejo, a capilaridade do banco, né? O fato de estar presente aí em todos os cantos do país, né? Alguns locais só o Banco do Brasil, e hoje, né, acompanhando a evolução, a tecnologia, na forma do site, do app, né, é um dos apps mais bem avaliados aí do mercado bancário. E então, por conta dessa história toda, o banco tem uma atuação social já desde sempre, assim. Mas de 1985 ele criou a fundação. Então, de lá para cá, ele resolveu concentrar as suas ações sociais, tem outras, mas a maior parte das ações sociais do Banco do Brasil são realizadas pela sua fundação, né? Hoje a gente só ouve falar aí de ISD, ASG, né? Então a perna do S, do social, dessa estratégia de sustentabilidade, ela é executada por nós aqui pela fundação. Para vocês terem uma ideia, nós somos hoje em torno de 120 pessoas, por enquanto todos funcionários do Banco do Brasil, cedidos pela fundação, né? Isso deve mudar, mas nós temos pessoas que estão na fundação já há 20 anos, para você ter uma ideia. Então, assim, são pessoas que realmente têm experiência com projeto social, né? A diretoria acaba mudando bastante, mas o corpo técnico tem muita vivência e experiência com projeto social. E eu, para vocês terem uma ideia, eu estou há quase 5 anos na fundação, né? E a gente atua, assim, eu brinco aqui, que assim, de alfinete a turbina de avião, assim, em termos de complexidade de projeto. A gente faz desde um projeto de voluntariado bem simplesinho ali, né? Ajudar uma PAI, por exemplo, às vezes para equipar uma cozinha comunitária, né? Onde você tem só que comprar equipamento ali, até um projeto de estruturação de uma agroindústria, por exemplo, de assentamento da reforma agrária, né?
Eu sei que nem todo mundo conhece aí, mas é um projeto de alta complexidade, assim, para você fazer ele rodar, né? E quando a gente chega na fundação, uns 5 anos atrás, que a gente olha essa diversidade de projetos, e depois a gente vai conhecer um pouco o terceiro setor, e você vê muitas instituições que são focadas em determinados temas, né? Tem instituição que está focada ali em educação, outra geração de renda e tal. Então, a gente traz essa ideia para uma discussão forte dentro do banco, do conselho e tudo, e o tempo vai passando e a gente vai entendendo que talvez o grande diferencial e a riqueza, né, do Banco do Brasil e da Fundação é a diversidade de projetos, é poder atuar, porque o banco está em todo o país, as demandas vêm de todos os cantos do país e são demandas diferentes, e para o banco é importante poder ajudar. Então, a gente já teve que desenvolver e tem que manter, né, equipes fazendo a gestão de projetos diversos, né? A gente procura envelopar essa atuação nossa em 2 grandes blocos, né? Um que é educação, e o tema educação é muito forte, porque a gente tem projetos específicos de educação, como a Denise falou ali do Coletivo da Cidade, a gente também atua com contraturno escolar. Hoje nós temos 30 mil crianças da rede pública de ensino em contraturno escolar, dentro das ABBs, né, que são as associações atléticas do Banco do Brasil, espalhadas no país inteiro. E no outro braço, inclusão socioprodutiva, que também é um tema muito amplo. A gente trabalha em inclusão social, por exemplo, um projeto muito conhecido da Fundação Banco do Brasil, que é a cisterna, né, de água de beber. Nós já implementamos 100 mil cisternas em parceria com o BNDES, no norte e no nordeste do país, principalmente, né, onde você leva água, né, para a população que não tem acesso à água, uma coisa tão básica, né, uma inclusão social. E a gente trabalha, e aí com mais foco ainda, trabalhos de inclusão produtiva, onde o objetivo é, além da inclusão social, você procurar, através do investimento social, gerar renda, né? Ou contribuir com a geração de renda, porque isso aí vai trazer uma questão de sustentabilidade, né, de perenidade para as famílias beneficiadas. Então, esse é o nosso foco de atuação. Como é que a gente origina os projetos? 3 maneiras, né? Editais públicos, chamadas públicas, né? A gente utiliza muito essa sistemática. Chamadas internas, como o Banco do Brasil está no país inteiro, tem essa grande capilaridade, a gente tem que aproveitar esse potencial. É difícil aqui de Brasília, nossa equipe está toda concentrada em Brasília, você conseguir identificar, você saber o que está rolando no país inteiro. E aí a gente tem esse braço, né, do banco, assim, praticamente todos os cantos do país. Então, é comum a gente realizar o que a gente chama de chamadas internas, como se fossem editais, são regramentos que a gente constrói e passa para a nossa rede de superintendências, e elas originam os projetos com base nesse regramento construído. E o último, que é menos utilizado, a gente procura não utilizar, até por uma questão de transparência e tudo, que é a prospecção direta. A Fundação Banco do Brasil, ela é uma fundação de personalidade jurídica de direito privado, não é pública, não é de economia mista como o banco, ela é privada. Então, nós temos total liberdade para selecionar um projeto diretamente, sem edital, né, que não precisa ser através de edital, e realizar o projeto. Temos vários casos, né? Fazemos isso, quando a gente percebe uma oportunidade. Nós somos uma fundação ligada ao Banco do Brasil. Às vezes você tem até um interesse comercial do Banco do Brasil, negocial, em determinada região, né, fazer um apoio. Se esse projeto, ele tiver aderência com os temas de atuação da fundação e for aprovado na nossa avaliação técnica, a gente também pode fazer, e a gente faz. Então, são essas três formas da originação de projetos, né? E aqui a gente entra diretamente, mais especificamente, no tema, né, que a gente foi convidado a falar aqui, que é sobre a gestão dos nossos projetos, né? O primeiro, até eu vou passar aqui para a tela seguinte, só para já passar uma ideia para vocês, qual o tamanho da carteira de projetos que a gente gere hoje na Fundação. Hoje o nosso estoque de projetos, a posição de dezembro de 2020, seriam 420 projetos, 430 milhões de reais.
ele dá uma falsa ideia ali de que o valor médio do nosso projeto é R$ 1 milhão. Não, não é, tá? O que acontece? Até o advento da pandemia, a Fundação Banco do Brasil só atuava em projetos estruturantes. A gente não fazia projeto assistencialista, né? Um projeto que você simplesmente faz uma doação lá. Com o advento da pandemia, não só nós, mas que a grande maioria das organizações sociais, a gente teve que se ajustar. Então, nós entramos ali em muitas ações, e ações de valores consideráveis, né, representativos, por exemplo, doação de cestas básicas, itens de higiene e limpeza, EPIs, hospitais de campanha. Eu sempre brinco assim, que nós apoiamos hospitais de campanha, nenhum daqueles que deu problema na imprensa lá de superfaturado, nada disso, viu? Tudo projetinho redondo, bem avaliado, que nós encerramos certinho. Fizemos um apoio à manutenção de hospitais de campanha também, e equipamentos hospitalares, enfim, todos aqueles itens ali que houve necessidade durante a pandemia. Então, por exemplo, nós temos uma ação com ILPIs, com idosos, né, em todo o país, uma parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no valor de R$ 160 milhões, que nós apoiamos 2.000 asilos, 2.106 asilos no país inteiro no ano passado. E aqui no sistema da Fundação, ela tem que entrar como um projeto, tá? Eu estou falando isso só para ter uma ideia, se tem um projeto de 160. Então, o valor médio de projetos nossos, quando a gente pega os projetos estruturantes, ele está em torno ali, está entre 200 e 300 mil reais. Tá? São valores grandes até para a realidade assim, das organizações sociais, né? E quando a gente fala de ajuda humanitária, que são essas ações para combater os efeitos da pandemia, o valor médio das ações gira em torno de 80 mil a 90 mil. Então, cestas básicas para famílias, EPIs, aquilo que a gente já falou, né? E esse estoque de projetos, ele é gerido através de 6 carteiras. Esses nomes de carteiras aqui, eles estão sendo reformulados, remodelados, tá? Nós estamos mudando eles. Hoje a gente tem uma carteira de educação, que toca projetos, onde você faz a gestão de projetos de educação. Tem uma outra carteira, na outra ponta aqui, que a gente chama de AABB Comunidade, que são só os projetos do contraturno escolar, que são muitos, né? Temos uma carteira de agroindústria, que gere esses projetos aí de agroindústria em assentamentos, de reforma agrária e outras comunidades também. Agroecologia, que é uma atuação muito forte da Fundação Banco do Brasil, a gente apoia muito, tem um longo histórico de apoio a cooperativas e as pequenas, né, cooperativas e associações de agricultores familiares que trabalham com agroecologia. Resíduos sólidos, que são catadores de materiais recicláveis, água, por exemplo, as cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água, e alguns projetos que a gente chama de estratégicos, onde a gente trabalha projetos de valores maiores, que possam ter uma visibilidade maior, né, por conta da característica do projeto. Por exemplo, nós temos uma parceria com uma fundação lá em São Paulo, onde esse projeto é ligado ao maestro João Carlos Martins. O projeto chama Orquestrando o Brasil. Então, a ideia é você formar novos regentes, músicos, tal, cujo público-alvo são pessoas carentes, de comunidades carentes, alunos de escolas públicas. Como tem a participação do maestro, esse projeto está toda hora na imprensa, tem uma visibilidade diferenciada, né? Não só pela comunidade em geral, mas pelo Banco do Brasil, pelo Conselho. Então, a gente coloca projetos desse tipo numa carteira específica, né, para ter um cuidado especial, principalmente com a questão de imagem, né? Então, esse é o tamanho da carteira, e eu vou voltar aqui nessa tela para mostrar para vocês como é que a gente estruturou dentro da Fundação as equipes para fazer esse acompanhamento, né? Cada caixinha dessa aqui é uma equipe diferente. Então, a gente começa a modelar o projeto, a conversar sobre uma atuação numa equipe nossa chamada de parcerias e modelagem. E ali a gente trabalha 2 pontos. Primeiro, uma parceria onde a gente trabalha o que chamamos de mobilização de recursos. A gente antes falava em captação, viu, Cristina? Captação de recursos.
quando a gente ia captar recursos, todo mundo pedia dinheiro para a gente, porque falava, é banco, banco tem dinheiro, então a gente não conseguia captar nada. O que a gente consegue é mobilizar, né? O que é mobilizar? Como nós temos um orçamento e nós vamos realizar projetos sociais, a gente sempre procura trazer parceiros que possam aportar recursos também nesse projeto, né? E a gente potencializar esse impacto social, né? Fazer projetos de valores maiores com mais parceiros. Então, nós fazemos a modelagem do projeto, né? A negociação da parceria, fechado o desenho, mais ou menos, o que a gente quer fazer. Esse desenho, quando passa a ser conduzido por uma equipe de análise e formalização. Então, aí nós vamos olhar os aspectos técnicos da proposta e do projeto. Não é só fazer uma análise e devolver se tiver errado ou aprovar se tiver certo. Tem todo um trabalho que a gente chama de articulação. A gente articula, desenha, modela, fecha, negocia o projeto junto com o nosso parceiro, né? A gente vai conversando no intuito realmente de viabilizar o projeto. Não é uma análise simples do que ele apresenta para a gente. Então, a gente avalia aspectos da instituição parceira, questão cadastral, questão de reputação e tudo mais. Nós temos uma política de parcerias, né, onde a gente faz uma análise mediante uma metodologia pré-aprovada na fundação, sobre a conveniência de se colar a marca com determinado parceiro ou não, né? Fazemos a análise técnica do projeto e aí ele é submetido, de acordo com o valor que a fundação vai desembolsar. Nós temos alçadas internas na fundação ou fora da fundação, que é o conselho, né? Então, projetos até R$300 mil, ele é decidido por um diretor e mais 2 gerentes, pelo menos. Se for de 300 mil até 3 milhões, tem que ser a diretoria, então participação do presidente mais 2 diretores. Se for acima de 3 milhões, vai para o nosso conselho curador, né, que nós temos, inclusive, a Hilda, que está aqui, que acho que é a próxima palestrante, que faz parte do conselho curador da fundação, né, a gente fica muito honrado de ter a Hilda no conselho, agrega muito. E o presidente desse conselho é o presidente do Banco do Brasil, né? Então, tem esses sistemas de alçadas. Aprovado o projeto na alçada competente, a gente pode fazer a liberação dos recursos. Então, aí esse projeto passa a ser acompanhado por uma equipe de monitoramento, que ela vai fazer o que a gente chama de cara crachá, né? Aquilo que está definido no plano de ação do projeto, cada ação que está desenhada ali, essa equipe ela acompanha de forma ativa e proativa. Se a instituição parceira lá na ponta, executora do projeto, se ela está fazendo aquela ação no tempo desenhado, na qualidade desejada também, né? E vai interagindo com ela. Eu acho que quase todos que estão aqui têm afinidade com o projeto social, então vocês sabem que não é um negócio cartesiano, né? Muitas vezes o que você desenha ali, você tem que ir acompanhando e ajustando, né? Por motivo de força maior, a pandemia, por exemplo, trouxe a necessidade da gente ajustar muitas ações e prazos. Rogério, está no mudo. Faz tempo ou só agora? Só agora, só Tá. uns segundinhos. Tá jóia. Eu estava dizendo o seguinte, essa equipe de monitoramento acompanha até o final do prazo do projeto, das ações. Durante esse tempo, uma outra equipe vai cuidando das liberações dos recursos, né? Cada pedido de liberação ali, a gente bota uma lupa muito grande, que é a hora que sai o dinheiro, a hora que você está investindo o dinheiro, então é um cuidado. A gente procura pagar diretamente os fornecedores de determinada ação, por exemplo, compra de um equipamento, de um caminhão, por exemplo, paga direto à concessionária, faz uma análise disso, que é a hora que você está, de fato, liberando os recursos, e depois fazemos um encerramento, né, e a prestação de contas ela é durante todo o processo também, né, tanto para o parceiro, o portador de recursos, junto, né, como para o nosso conselho, como para o Ministério Público, Ministério da Cidadania e todos os órgãos que a gente tem que prestar conta das ações, né? No final dos projetos, a gente pode ou não realizar uma avaliação do impacto social,
né? Acho que na abertura a Cristina falou um pouquinho sobre indicadores, sobre a gente avaliar impactos sociais. Acho que esse ainda é um grande desafio da área de projetos sociais, né? E a gente conversa com muitas instituições, é fácil você avaliar se aquelas... Bom, agora eu fiquei mudo, mas não foi eu não, tá? O host é que me... Tô mudo ainda? Não, Não, Rogério. te ouvimos. Tá, que apareceu a mensagem que eu estava mudo. Tá, tô no final do tempo, pelo que eu estou colocando, ainda tem mais um pouquinho, né? Tem sim. Então tá bom. Vocês me cobram aí que eu falo muito. Aí, a questão da avaliação, então, ela é um grande desafio. Nós temos uma pequena equipe ali na fundação também, para realizar a avaliação de impacto social dos projetos. Então, essa equipe, ela já começa a trabalhar na modelagem. Quando a gente está montando aqui no comecinho, quando a gente começa a modelar os projetos, desenhar como é que vai ser o projeto, ali a equipe de avaliação já entra para discutir quais serão os indicadores, para ver se são indicadores que, de fato, a gente vai conseguir medir lá atrás, lá na frente, né? Esse trabalho de avaliação é um trabalho caro. Você imagina uma carteira de 400 projetos, que é esse que a gente mostrou para vocês aqui, se a gente fosse avaliar o impacto de cada um. Sai mais caro o molho do que o peixe. Então, a gente tem uma metodologia aprovada na Fundação também, onde a gente avalia os maiores projetos, aqueles que são de alçada do Conselho Curador, porque você botou mais recursos, né? Os projetos que a diretoria também deferiu, né? Alguns projetos estratégicos a gente também avalia, esses da visibilidade, que a gente falou também, e por amostragem, uma quantidade de projetos de cada programa que a gente atua ali, né? E aí a gente, através dessa metodologia, a gente fez uma medição dos indicadores definidos no início de execução, vai lá no final, que chama-se de marco 0, marco 1, né? E vai lá no final do projeto e vê o que evoluiu, se evoluiu dentro do que a gente estipulou de meta. Não existia dentro da Fundação há pouco tempo, a gente instituiu. Quando a gente tem um projeto que está buscando gerar ou incrementar renda, a gente está procurando colocar uma meta, estipular uma meta que é negociada com os beneficiários do projeto e avaliada pela nossa equipe, de incremento da renda. Incremento de 20%, incremento de 30% e tal, depois a gente vai lá no final e mede se isso de fato aconteceu, né? Então, essa aqui, essa tela, ela traz a forma como está estruturado o que a gente chama de esteira de projetos na Fundação Banco do Brasil, né? Uma pequena parte de tudo que acontece, né? Você tem que ter todo um suporte, você tem que ter a área de TI, a área de gestão de pessoas, a parte de contabilidade, o jurídico é super importante, né? Quando a gente está nos projetos ali, né? Mas aí a gente fica o dia inteiro, se a gente for falar disso. A gente fez um recorte aqui para vocês, né? Deixa eu estar tentando passar aqui a tela, mas não está indo. Passou. Portfólio, vocês estão na tela de portfólio de projetos? Sim, Rogério, estamos sim. Monitoramento. Então, aqui a gente traz só alguns pontos, assim, tudo isso aqui, todas as ações que a área de monitoramento realiza, ou a área de avaliação, ou qualquer área de gestão de projetos ali dentro da Fundação, os procedimentos, isso a gente traz muito do Banco do Brasil. No Banco do Brasil é tudo normatizado, tem procedimento, norma, tal. A gente traz para a Fundação, mas a gente usa muito o POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Então, está tudo descrito ali, né? Se a gente, quando há uma mudança de pessoas, sai alguém, entra outra pessoa, ela tem ali um roteirinho, né, escrito de como é que tem que fazer a gestão dos projetos. Então, nós temos, por exemplo, a orientação de contato mensal com todos os projetos. Então, dentro da carteira, você tem uma média ali de 60, 70 projetos em cada carteira. Você tem que fazer um contato, pelo menos uma vez por mês, com cada instituição executora, para sentir ali como é que está a execução do projeto. Esse contato a gente usa tecnologia hoje, né? Você pode fazer por telefone, você pode fazer por WhatsApp, você pode fazer por e-mail. Se fizer por telefone, você tem que registrar no sistema de gestão de projetos, né? E-mail também, então tudo, nós temos um sistema de gerenciamento de projetos, esse contato tem que estar registrado, tem que ser pelo menos uma vez por mês.
Na aprovação do projeto, a gente já define uma periodicidade, de acordo com a característica de cada projeto, com o tempo de execução dele, de obrigatoriedade pelo executor de nos encaminhar um relatório de execução parcial. Esse relatório é via sistema, ele não é mais no papel. Então, ele entra no sistema lá e faz um relatório para nós, uma prestação de contas parcial, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser mensal, né? E no final do projeto ele tem que enviar o relatório de prestação de contas final. Cada relatório desse tem que ser municiado por fotos, por vídeos, por relatos, né? Onde ele vai comprovando ali e mostrando para a gente como é que está o andamento desse projeto. Se estiver legal, ok. Se não estiver legal, a gente entra com ele, vê se é o caso de estender um pouquinho o prazo, de mudar alguma ação, de ir ajustando. Então, essa gestão, ela é diária ali, né? Na carteira toda, de forma que você tem a obrigação, pelo menos uma vez por mês, ter esse contato. Fazemos muito esse monitoramento, é um monitoramento à distância, passamos a fazer aqui na pandemia o monitoramento virtual, em substituição ao presencial. Como a gente não está podendo viajar e ir nos projetos, e não é aconselhável mesmo, a gente instituiu um monitoramento virtual que está funcionando muito bem. A instituição abre um celular, a gente abre uma chamada de vídeo lá, né, um Zoom, como a gente está fazendo aqui, e ele vai correndo e mostrando o projeto fisicamente para a gente como é que está, seguindo um roteiro. O roteiro são as ações que ele teria que ter executado naquele período ali. Essa conversa é gravada, essa vídeo é gravada e a gente deixa arquivado ali e utiliza como monitoramento realizado mesmo, executado no projeto, né? Durante esse período todo tem a prestação de contas, que a gente já falou, e a própria avaliação. Também nós estamos realizando a avaliação de impacto social, estamos realizando ela online hoje. Tem um prejuízo? Tem, né? O projeto social é importante você estar lá, em loco ali, dar uma olhada como é que está acontecendo, conversar com as pessoas, né? O que a pandemia nos trouxe, essa necessidade de você fazer virtual, vamos dizer que quebra o galho, né? Mas é melhor do que se a gente ficar só no relatório ali, né? Eu acho que a chamada de vídeo e tal, ela trouxe um ganho importante ali. Foi sugerido para mim uns 20 minutos, eu já passei um pouquinho disso, né? Eu tentei dar um recorte só na questão da esteira de gestão mesmo dos projetos ali. A gente traz essa última tela aqui, que é das redes sociais. A Fundação está em todas as redes sociais e a gente procura divulgar ali todos os dias, né, exemplos de projetos, de ações. Esse ano nós temos o prêmio, a 11ª edição do Prêmio de Tecnologias Sociais, ela deve ser online também, vai ser um evento lá no dia 27 de outubro, a gente já está divulgando amplamente aí na imprensa, onde a gente vai oferecer uma premiação recorde esse ano, são R$2 milhões em prêmios, né, para as instituições finalistas ali, e aí vocês estão todos convidados. Tá bom? Eu agradeço, viu, Cristina, Daniel e equipe, a oportunidade, fico à disposição se tiver algum tempo ainda para perguntas, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Rogério. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Cristine. Rogério, como consigo verificar as oportunidades de projetos com catadores de materiais recicláveis? Então, a forma eu entendi que essa pergunta era assim, a oportunidade de repente, apresentar um projeto para a fundação, né? Eu imagino que seja isso, né? De obter recursos com a fundação, né? São daquelas 3 formas que a gente falou ali, né? Se ela tiver, por exemplo, um bom projeto, se ela tiver um bom projeto e quiser apresentar, né? Ela tem que ficar atento ali às redes sociais, ao site da fundação, para quando a gente eventualmente lançar um edital, né? Ou se tiver relacionamento com agências do Banco do Brasil, é sempre importante com o seu gerente de relacionamento comentar. Falar, quando a fundação lançar uma chamada interna, que vocês tiverem oportunidade, as agências, de ofertarem projetos da fundação, é importante você saber que eu tenho um aqui, sabe? É porque isso não é uma coisa assim que tem uma regularidade fixa. Todo ano, no mês de julho, nós vamos lançar a chamada. Não tem. Ela varia muito da disponibilidade de recursos.
Então, quando o gestor da agência, o gerente de relacionamento, ele sabe dessa existência, dessas oportunidades locais, ele apresenta para a gente, quando a gente lança, né? Então, é importante ter o contato com o gestor do banco ali e ficar atento ao site da fundação. Especificamente com catadores de materiais recicláveis, a gente acabou de sair de uma grande ação chamada Carta Forte, que foi um programa do governo federal, mas lá atrás, né, que durou muito tempo, a gente saiu, o investimento da fundação foi grande. Então, eu já adianto que não há intenção, nesse momento, para os próximos anos, da gente focar ações nesse público, porque já aplicamos um valor considerável aqui recentemente, tá? Muito obrigada, Rogério. Tem uma pergunta do Everton também. Existem projetos para atender clínicas de recuperação de dependentes químicos? Se existir uma clínica que ainda não é parceira, precisa fazer para formar essa parceria, para fechar o nosso webinar. Não tem nada pensado nessa linha, mas quando eu falei ali que a gente utiliza também, esse eu não falei, as agências do banco, mas os voluntários do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um cadastro de mais de 30 mil voluntários, funcionários da ativa, funcionários aposentados. Esse ano nós devemos lançar, em dezembro, uma chamada interna porque a gente lança direto para esses voluntários do banco, né? Uma chamada interna para eles apresentarem projetos para a fundação também. Normalmente, nessas chamadas, a gente deixa o tema aberto, aquilo que eu falei lá, do alfinete à turbina de avião, lá, de não tem um tema específico, né? Então, se ele tiver aí, a pessoa que fez a pergunta, tiver algum funcionário do banco e tal, que seja voluntário de algum, né, de alguma instituição como essa, né, que atenda os dependentes lá, fica atento que o voluntário vai poder apresentar uma proposta, um projeto. Muito obrigada, Rogério, por ter cedido esses momentos para a gente.